Continuamos com as mensagens no livro de Malaquias. Quem é esse profeta? Qual sua mensagem? Como podemos aprender com ele e com a história registrada no último livro do Velho Testamento? Essas e outras perguntas que desejo hoje responder. Seja muito bem-vindo ao canal IBE Fortaleza e eu te desejo um ótimo dia. Hoje, o texto para nossa meditação está em Malaquias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Malaquias quer dizer no hebraico meu mensageiro. Este mensageiro do Senhor foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Sua mensagem foi dirigida ao remanescente que voltara para a terra da Palestina depois dos 70 anos de cativeiro. A sentença veio como consequência do pecado em que o povo havia caído em 100 anos após a reconstrução de Jerusalém. Quando o versículo 2 vai dizer, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Deus afirma categoricamente o seu amor por seu povo a despeito dos seus pecados. O Senhor não deixa de amar ao pecador, ainda que odeie a todo e qualquer pecado. Em que nos tem amado? É a pergunta do versículo 2. Esta é a primeira entre 10 perguntas que mostram o espírito ingrato e rebelde do povo israelita. Quando o Senhor vai dizer no versículo 2, eu sempre os amei, tal como em Jeremias capítulo 31, que anuncia a restauração do povo de Deus através da nova aliança, o amor eterno de Deus é a base para a vida e para a existência nossa individual, coletiva e de toda a humanidade, dos animais, das plantas, do planeta. Crer na constância desse amor divino é o caminho para a verdadeira vida. Eu gosto particularmente de João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, é uma carta de amor de Deus pela humanidade. Deus está aqui reforçando ao povo que havia voltado do cativeiro. Eu os amei, como diz o versículo 2 do capítulo 1. O Senhor diz, eu sempre os amei e sempre nos amará. Glórias ao nome do Senhor. No versículo 3, quando ele vai falar, desprezei Esaú, os edomitas, descendentes de Esaú, sempre foram inimigos ferrenhos dos israelitas. Numa afirmação difícil de entender para a nossa mentalidade moderna, é dito que o retorno e a reconstrução promovida em Israel são provas da constância do amor de Deus, em contraste com a permanente destruição encontrada entre os edomitas. Paulo utiliza estes versos para exemplificar como o amor de Deus é soberano e irrevogável
não dependendo da nossa conduta, tal como a escolha de Jacó em relação a Esaú. Nós vamos encontrar esse texto em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11, quando ele vai tratar da soberania de Deus e de como ele é soberano em toda a história. Diz Romanos 9, a partir do 11, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Sobre esse início da história em Malaquias, é importante nós entendermos por que a palavra estava sendo tão dura para aqueles que estavam de volta à terra natal. Existem tempos ordinários ou comuns, sem crises, sem guerra ao nosso redor, sem fome, ataques ou medo. Tempo em que nada especial está acontecendo no nosso contexto, nem no sentido de altos nem de baixos. Esse é o tempo mais desafiador para a nossa fé. Malaquias fecha o Antigo Testamento como o último profeta num tempo assim. Após o exílio, o templo já havia sido levantado, o muro ao redor de Jerusalém já estava construído, Esdras e Neemias fizeram as proezas para as quais Deus o chamou. Os anos estão passando e o povo de Deus não enxerga as mudanças significativas anunciadas pelos profetas. Percebem que essas palavras são para um futuro indeterminado que parece distante. O anúncio do profeta Malaquias acontece, na verdade, 400 anos antes de Deus enviar outro profeta, João Batista, e junto com eles, Jesus. À luz disso, Malaquias sacode os líderes e o povo de Deus. Eles estão vivendo de forma ordinária, cumprindo seus deveres, sem enxergar Deus agindo e sem Ele ser real para eles. Estão vivendo uma religiosidade fria e distante de Deus. Qual seria então o passo a ser dado? O primeiro passo é ouvir Deus de novo. Temos de redescobrir um Deus que fala na primeira pessoa. Nos 55 versículos deste livro, Deus fala na primeira pessoa 47 vezes. Temos de ouvir o seu coração e descobrir o nosso próprio coração, entrar numa verdadeira conversa com Ele, um diálogo íntimo e que reforça que vale a pena caminhar com o Senhor. Malaquias vem nos lembrar que muito mais que uma religião fria e distante, Deus deseja receber o coração dos seus filhos no seu altar como uma oferta permanente. Ontem nós estivemos falando sobre essa reflexão da oferta que nós oferecemos ao Senhor. E hoje a palavra de ordem é que a nossa oferta será um coração comprometido, apaixonado, dedicado e que alinha-se com a vontade do Senhor dia após dia. Essa é, pois, a mensagem de hoje. Nós não abriremos mão dela nem hoje nem nunca, porque amamos o Senhor, assim como Ele também tem nos amado, e nós desejamos mostrar esse amor caminhando dia após dia com Ele, apaixonadamente. Que Deus nos abençoe e que a reflexão de hoje nos leve para um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse é, pois, o desafio e a caminhada de hoje sempre. Amém.